Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de vendas, sempre prioridade, mas vou tratar de um assunto mais doloroso um pouquinho, tá? A gente vai falar da importância de ter claros, de pesquisar, de colocar o dedo na ferida e entender quais são os pontos fracos da sua empresa. Quais são os pontos fracos do seu negócio? O que são os pontos fracos? E por que a gente vai falar disso? Poxa, Yara, estou precisando vender, estou precisando de solução, você vem me falar de problema? Nesse caso sim. Eu normalmente, meu olhar é sempre na solução, mas a gente vai ter que passar por isso. Vai ter que olhar nos seus pontos fracos. Primeiro, porque com certeza o que tem aquela fraqueza, aquele ponto que você precisa melhorar, está atrapalhando o seu resultado. Vou citar aqui alguns exemplos e você provavelmente vai se identificar com algum deles. Então, por que é que o problema hoje tem que ser tratado, mas com olhar na solução, evidentemente. É só que não adianta fugir desse problema. Então, por isso, porque o seu ponto fraco provavelmente está atrapalhando o seu resultado. Em segundo lugar, e na verdade é super combinado com esse primeiro ponto, é o seguinte: não olhar para eles eles não vão deixar de existir porque você não está dando a devida atenção para aquilo que você precisa melhorar. Pelo contrário, vão ficar ali, continuar comprometendo o seu resultado. Então, uma das etapas super importantes dessa jornada de você planejar e ter um mês planejado, estruturado e poder acompanhar e chegar no seu número, ou se por acaso você não chegar no seu resultado e você vai saber antes e vai ter um esforço adicional, enfim, aquela jornada, aquela viagem planejada que eu estou sempre propondo para vocês, conhecer os pontos fracos é super importante, é um dos pontos. Em algum outro vídeo antes, eu falei sobre as ameaças. A grande diferença, e você pode rever esse outro vídeo ou ver caso não tenha visto. As ameaças são os riscos que estão fora da empresa. Então, eu citei ali alguns exemplos. Vai acontecer uma obra viária que vai atrapalhar o acesso à sua loja, por exemplo, ou tem um fornecedor que está com algum problema e você precisa, e aquilo vai te comprometer. Então, são questões externas ao seu negócio. E hoje vamos falar das questões internas, tá? O que está acontecendo dentro de casa e que está atrapalhando o seu resultado. Ou, e tão importante quanto, está atrapalhando a sua rotina, está atrapalhando o seu dia a dia de empresário. Então, muito importante olhar para os pontos fracos e trabalhar em cima deles. Por quê? Quando você olha, você vai saber onde atacar para melhorar o que não está bom, para corrigir aquilo que está atrapalhando. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Se você tem um problema na sua operação que se repete muito, que ele se repete, ele tira o seu tempo que você gostaria, por exemplo, de estar atendendo os seus clientes ou fazendo relacionamento com seus clientes, porque você sabe que isso faz a diferença no seu negócio, mas se o seu tempo está consumido por problemas recorrentes, aqueles que você não consegue extinguir, né? Você não consegue terminar com eles, parar com eles, é um ponto fraco. Tá tirando o seu tempo de algo produtivo. Se acontece, uma coisa super importante, se acontece muito de clientes procurarem a sua empresa, procurando um produto ou um serviço, e você não tem, isso é um ponto fraco. Então você estava com ele ali dentro de casa ou online e o que ele estava procurando você não tinha para oferecer, ou porque o estoque acabou, ou sei lá por quê, ou porque o prazo do cliente você não conseguiria atender no prazo. E isso é um ponto fraco, fica atento para isso. Um outro ponto fraco bem comum e está relacionado com esse segundo. Se os clientes te procuram, não convertem e você não sabe o porquê, ponto fraco. Precisa trabalhar nisso. Precisa entender o que está acontecendo, que esse cliente veio até você e saiu e não comprou.
precisa saber o que que é isso. O não saber é por si um ponto fraco. Precisa ser combatido. Eu estou citando aqui alguns exemplos para te inspirar a olhar para o seu negócio e entender o que que é um problema interno seu que vai atrapalhar, que está atrapalhando o seu resultado ou está fazendo a sua rotina mais complicada do que deveria ser. Nos dois casos é preciso trabalhar. Se você não está conseguindo fazer um relacionamento com seus clientes direito, adequadamente, é um ponto fraco. Um dos que eu mais gosto de explorar, por motivos que eu já falei aqui várias vezes, mas vou repetir, porque o cliente que está dentro de casa é aquela venda, a primeira que você tem que priorizar, porque ele já conhece a sua empresa, ele veio, ele já voltou, você já mostrou o seu valor para ele, então essa é a venda que você tem mais quase facilidade, tá? Não vou falar que é fácil, mas enfim, é um caminho que você já conhece, é você trazer, segurar os seus clientes e melhorar o ticket dele, fazê-lo voltar mais vezes, então eu já falei bastante sobre isso. Mas o porquê trabalhar os pontos fracos, por mais que seja doloroso, por mais que seja, é super importante por esses motivos que eu tô falando. Se você não olhar para o que está acontecendo, para os seus problemas internos, eles vão continuar acontecendo, vão continuar comprometendo o seu resultado. E você não olhar para eles não vai fazê-los desaparecer, eles vão ficar ali, entendeu? Então, esse é o principal problema. Mas aí você, poxa, eu entendo a rotina corrida, a sua rotina corrida, que é a minha também, de todos os empreendedores que eu conheço. Pois bem, mas então você pode falar, poxa, mas eu não tenho tempo para fazer isso, não dá, eu já faço tudo que eu posso, eu já tô... E aí eu vou dar eu vou te dizer o porquê que você tem que dedicar esse tempinho para olhar para esses problemas. E eu vou te dar dois exemplos esportivos, vamos dizer assim, porque ontem eu estava vendo um vídeo e falei, puxa vida, isso se encaixa perfeitamente. Eu vou usar dois exemplos, tá? O primeiro, sabe, eu não sei se você acompanha a Fórmula 1, sim ou não, mas assim, você provavelmente... Ai, voltou. Você provavelmente já viu, deixa eu ver. Você provavelmente já viu Fórmula 1 e você já viu... Ai, deixa eu ver se tá... Acho que estamos. Você provavelmente já viu pit stop de Fórmula 1. Eu estava vendo essa cena ontem, por isso que eu pensei que ia ser um ótimo exemplo para trazer para vocês. Corrida de Fórmula 1, o box fica ali pronto para o carro, para a chegada do carro. E o carro para em segundos poucos, não sei nem te dizer quantos, de tão poucos. Eles trocam os 4 pneus, eles checam 3, 4 coisas e eles abastecem, o carro sai. É muito rápido. Ou quando o piloto está na pista e ele percebe alguma coisa, ou por exemplo, preciso voltar e trocar o pneu antes da hora e ele avisa, ou seja, ele percebe o problema, ele para, em segundos, pouquíssimos segundos, o pneu é trocado e ele sai. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm todas as informações antes, eles sabem o que tem que fazer numa necessidade, num problema. Tem a troca de pneus programada, mas tem algumas outras providências de box de Fórmula 1 que não são programadas, mas eles já têm todo o conhecimento, eles têm as informações, eles sabem o que fazer porque eles se dedicaram a estudar isso profundamente antes, por meses, por anos. E assim vai. Vou dar um outro exemplo um pouco mais simples, porque, poxa, Fórmula 1, alta tecnologia, milhões investidos, sim. Vamos pensar num outro exemplo. Jogo de futebol, também é um assunto bem controverso, né? O jogo tá rolando e o resultado não tá vindo. E o técnico faz uma substituição. Quando esse técnico faz uma substituição, ele já sabe que jogador colocar, porque ele está vendo aquele cenário acontecendo e ele está vendo qual é a necessidade maior ali agora, se é alguém que corre mais, bom, eu não sou especialista em futebol, tá? Então vocês me perdoem, mas a ideia geral é essa. Alguém que corre mais, se é alguém que é melhor na defesa, de acordo com a necessidade que se apresentou. Poxa, o jogo não tem um roteiro
escrito, programado, de acordo com a necessidade que se apresentou, o técnico vai saber que jogador colocar ali. Então, é um bom exemplo, mas ele sabe porque ele já conhece o jogador, ele já se informou, ele já treinou, então ele já tem mapeado o que fazer em caso de cada necessidade. E eu posso usar outros exemplos, por exemplo, vou usar um outro exemplo aqui. Você dirige há bastante tempo, você tem alguma experiência e acontece algum imprevisto no trânsito, o quão mais treinado, informado você é, melhor você vai lidar com aquele imprevisto. Vou usar um outro exemplo. Aquele caso do piloto que que pousou um voo num rio em Nova York. Poxa, ele fez algo praticamente impossível, mas ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele já tinha estudado. Bom, o resumo é se preparar, estudar, olhar o que está acontecendo dentro da empresa, entender quais são os problemas, os famosos pontos fracos da sua empresa. E não é nenhum problema ter ponto fraco, todos temos, todas as empresas têm. A diferença é quem olha para eles e procura diminuir, reduzir, resolver. Outros vão surgir, vamos resolver também, mas o que não pode é não olhar. Então, os famosos pontos fracos, eles são tão importantes neste estudo para a sua performance, para a sua venda, para o seu mês, para o seu ano, quanto os pontos fortes, quanto as ameaças externas, quanto as oportunidades externas. Estudar todos esses temas, estudar ou olhar, se aprofundar, escrever ou ter consciência, no mínimo, disso, que forma um cenário, um componente bem importante do cenário aonde você está inserido e para você saber como lidar com as situações que vão acontecer. Então, esse é o grande porquê de trabalhar isso. O que acontece se você não fizer? Se você não olhar para essas questões e não resolver essas questões, você vai continuar trabalhando bastante, que eu sei que você trabalha bastante, eu sei que a sua vida é uma loucura. Imagino que você gostaria que o seu resultado viesse na proporção do seu esforço. Imagino que seja assim. E você já trabalha bastante. Se você não olhar para esses pontos e você não se preparar, você vai ficar com o dia a dia mais imprevisível. Você vai ficar mais... Você vai ter menos controle do seu mês. Vai ter menos controle do que acontece na sua empresa. Então, assim, quando eu estou propondo isso, esse estudo, esse olhar para ponto fraco, olhar para os pontos fortes e todos esses temas que eu exploro separadamente nos vídeos, é para que você consiga olhar para o seu mês e controlando as coisas que vão acontecendo e saber como vai fechar. E não fechar e ver no que deu. E não saber como vai ser. Sempre saber como vai ser. Pode ser que você saiba que não vai ser como você queria, mas você sabe. Você sabe e você vai saber o que fazer. Ou para buscar aquilo que não veio, ou para compensar de alguma forma. Eu sempre uso o exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, você vai fazer uma viagem, você sabe a distância, você escolher um meio de transporte, você vai de carro, você já tem uma ideia de qual é o consumo de combustível do seu carro e você sabe quanto vai custar daqui até lá, essa viagem, os passeios e tudo mais. Se você sabe tudo isso e no caminho você vê que está demorando um pouco a mais ou que está gastando um pouco a mais do que você tinha planejado, se você souber, você vai saber também como administrar, seja reduzindo um custo, ou substituindo alguma outra coisa, mas você só vai poder tomar providência se você souber o que está acontecendo. Basicamente é isso que acontece. Então esse saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, é disso que eu estou falando, é você saber para poder tomar as providências e chegar no seu resultado. Chegar no seu resultado, poxa, reduzindo alguma despesa, buscando aquele cliente que estava perdido, aquele esforço que quando a gente precisa, a gente
faz, a gente alcança. Então, não olhar para o que está te atrapalhando não vai melhorar a situação. Não olhar para o que está te atrapalhando, seus pontos fracos, as questões internas, vão te dar sempre a sensação de correr, avistar a linha de chegada, mas não alcançar. E não é isso que a gente quer. A gente trabalha pra caramba, a gente quer olhar a linha de chegada e alcançar. E saber o que fazer para alcançar. Se você achar que não está dando, aquele esforço extra para alcançar a linha de chegada. E tem várias coisas que podem ser feitas nessas situações, tá? Mas o importante é ter esse cenário. Por outro lado, olhar para essas questões, olhar para o que você tem dentro da empresa, e aqui hoje especificamente eu estou falando dos pontos fracos, daquilo que pode estar te atrapalhando, olhar para isso e colocar o dedo nessa ferida e corrigir, fazer alguma coisa, é a diferença para você sentir que você está tocando a sua empresa seguindo um roteiro que você escreveu, este roteiro. Você tem o controle, não é um controle absoluto, de novo. Você não é a garantia que se você fizer tudo certinho, o resultado vai ser aquele que você vai estabelecer. Não é uma garantia, mas você tem controle, você vai saber o que fazer. É uma vida mais tranquila. Você vai tocar a sua empresa seguindo um roteiro que foi você que escreveu. Acho que isso é uma situação que traz dois benefícios tremendos. Um é esse buscar o resultado financeiro, sabendo o que fazer, sabendo aonde que está pegando. E o segundo é você poder ter o seu dia a dia mais programado, mais tranquilo. E isso também é possível de ser conseguido, alcançado, olhando os pontos fracos. Então, eu queria também aqui, eu sempre gosto de deixar uma dica prática, porque eu quero que vocês apliquem e experimentem essa sensação de, poxa, eu vou olhar para esse negócio está incomodando, esse negócio está comprometendo, mas eu vou ter que olhar e vou ter que resolver. Então, eu vou te dar uma dica para você fazer agora, sempre falo, anota no celular, anota num caderno, não deixa para depois, porque a vida é corrida e você vai acabar não fazendo. E eu gostaria muito que você fizesse para você experimentar. Escolha um problema interno do seu negócio que te incomoda, que você sabe que atrapalha a sua rotina ou que atrapalha o seu resultado. Escolha um problema, e resolva esse de uma vez, tá? Então, vou dar exemplos aqui. Pode ser, eu não sei por que meu cliente vem até mim e não compra. Eu não sei, esse é um ponto fraco, eu não sei, esse é o centro da questão. Então, converse com alguns clientes, até você ter a tranquilidade e poder afirmar, não, eu sei o que está acontecendo, que o meu cliente vem até mim e não compra, eu sei. Você resolveu um problema, era não saber, depois você resolve qual é esse motivo. Mas o primeiro outro, eu não sei porque os meus clientes já compraram e não estão voltando. Este não saber é um ponto fraco, é um problema interno seu. O não saber. O que você vai fazer? Vai conversar com esse cliente que não voltou para entender por que é que ele não voltou. Então, o problema é não saber. E isso você vai resolver de uma vez por todas. Conversa com alguns clientes, ou com um, ou com dois, ou com três, e você vai resolver este problema. Você vai entender que você tem uma outra coisa a resolver, que é eliminar esse motivo que fez o cliente ir embora e não voltar. Mas tudo bem, agora pelo menos você já sabe o que você tem que fazer. Então, é um problema que você vai eliminar. Outro problema, eu não consigo controlar o meu estoque direito. Poxa, você escolhe, se o seu problema é esse, escolhe esse problema e resolve. É o seu sistema? Eu já atendi uma cliente que ela tinha um sistema sensacional, mas ela não inseria o estoque no sistema
com todo o detalhamento que era necessário. E com isso ela tinha pouco controle do estoque. Então, fácil resolver, ela já tinha o sistema, era só inserir. E foi essa recomendação que eu passei para ela. Então, é um problema, o seu estoque é um problema? Resolve. Escolhe um problema e resolve. O que eu quero falar assim para complementar? Resolver, você escolher um ponto fraco e resolver, não vai trazer todo o resultado que você quer, evidentemente, mas você vai sentir a diferença de tirar aquele problema da frente. Eu queria mencionar um outro problema que pode tirar a sua atenção do dia a dia. Algum problema operacional recorrente. Um que é bem comum. Atraso de fornecedor. Eu não estou sabendo, mas aí é a ameaça. Não, esquece. Isso é um fator externo. Estou falando de problemas internos. Então tá, vou falar um outro exemplo de problema interno que tem a ver com fornecimento. Uma estrutura, se você tem um colaborador e esse colaborador não te avisa antes que um produto está acabando, é um problema interno. Tem algum problema dentro da sua empresa que você não consegue saber antes para tomar as providências que tal produto está acabando ou vai acabar. E quando acabar, você, digamos que seja, por exemplo, numa empresa da área de alimentos, e você vai precisar. E aí você vai ter que sair correndo para comprar mais caro, porque você não ficou sabendo antes. Então, isso é um problema interno. Bom, voltando à minha dica prática de escolher um problema interno e resolver. Escolher um ponto fraco e resolver não vai... Você fazer isso uma vez não é que vai trazer o resultado que você quer, mas você vai sentir a diferença de pegar um problema e resolver. E depois que você resolver você vai querer resolver outro, e vai resolver outro, e vai resolver outro. E isso vai melhorando significativamente o seu controle sobre o seu negócio, sobre o seu resultado, sobre as vendas da sua empresa. Então, é como eu gosto de falar, é pegar um problemão e quebrar em problemas ou em questões menores e ir resolvendo. E quando você simplifica um pouquinho isso, ou vai quebrando em soluções, você vai ver, poxa, eu vou resolver isso aqui, eu vou resolver. E você vai aos poucos tendo este controle, que é o que eu desejo que você tenha o controle do que vai acontecer no seu mês, que você atinja aquele resultado, aquela meta de vendas que você se colocou, de preferência que você supere aquela meta de vendas, mas isso não vai acontecer passivamente, espontaneamente, não. Você olhando e resolvendo essas questões e sabendo aproveitar as oportunidades, você vai ter essa meta e você vai monitorar, que é um assunto que a gente vai falar em outro vídeo, tá? A respeito de monitoramento dos seus resultados. Como eu gosto de exemplificar, quando você se organiza e você coloca uma meta para este mês, digamos que essa meta seja 10. No dia 10 do mês, você tem que olhar e ver, cheguei no 3? Não cheguei? Ou cheguei, passei, ótimo. Não cheguei, então no dia 5, cheguei no 5, cheguei 50% da minha meta, putz, não cheguei, então eu tenho que projetar para compensar esse número que você não chegou até o dia 30. Chegou dia 20, gasto total, porque a gente sabe que na hora do vamos ver, quando a gente precisa buscar, a gente consegue, tenho certeza que você vai conseguir. Então, siga essa dica prática, tá? Escolhe um ponto fraco da sua empresa e resolve. Resolve e você vai sentir a diferença de ter colocado o dedo nessa ferida, ter se dedicado a resolver essa questão de uma vez por todas. Pode ser que ela volte mais para frente, mas enfim, pega uma dessas coisas que estão te incomodando e que você sabe que estão comprometendo o seu resultado ou o seu tempo, a sua qualidade de empreendedor, que seja, você vai saber o que fazer, aquela coisa que está te incomodando. Escolhe um ponto fraco da sua empresa e resolve e sinta a diferença. Você vai querer fazer isso depois em outros pontos e isso é uma construção de um caminho que você vai ter uma vida empresarial mais
tranquila e o seu negócio sob o seu controle. Então é isso que eu desejo para você, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.